Olá a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre cuidados farmacêuticos no sistema cardiovascular. Nessa quarta aula vamos falar sobre os diuréticos, a atuação dos fármacos diuréticos no nosso organismo. Os diuréticos têm como principal função diminuir o volume, aumentar o volume urinário, diminuir o volume circulante e, por consequência, diminuir o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, diminuindo assim a pressão. Vamos lá. Então, os diuréticos, nós vamos hoje, com a análise dos diuréticos, estudar principalmente o néfron. Então, o néfron é a unidade funcional que nós temos nos rins que vai realizar a filtração. O néfron está para o rim, assim como o neurônio está para o sistema nervoso central. Então, é a unidade funcional que nós temos. Nós temos milhões de néfrons em cada um de nossos rins, então é uma quantidade muito grande. Ao longo dos anos, nós vamos perdendo a capacidade, a funcionalidade desses néfrons por inúmeros fatores. E até a própria condição fisiopatológica, como a hipertensão, pode levar a longo prazo, se não controlada, uma perda de função do néfron. E a gente, claro, tem a insuficiência renal nos diversos estágios, levando até a insuficiência renal crônica, dependente de máquina de hemodiálise e similares. Os diuréticos, eles podem ser classificados em 5 classes. Diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, os tiazídicos e os diuréticos poupadores de potássio. Cada um deles vai ter um local de ação específico na estrutura nefrótica, que a gente vai tentar desenhar mais uma vez. Isso é uma representação esquemática de um néfron. Claro que não vou conseguir chegar a esse nível de detalhe, mas eu quero que a gente esquematize onde cada um desses fármacos vai agir. Então, os diuréticos eles podem atuar no glom... Voltando aqui para a anatomia do néfron, então eu tenho as arteríolas aferente que recebe a eferente, aqui sai o glomérulo, é onde nós temos a cápsula glomerular, a cápsula de Bowman com o glomérulo. Nós temos uma mácula densa, que significa um conjunto de células que formam uma barreira para impedir que haja uma passagem de elementos maiores, como proteínas, como lipídios, como açúcares, elementos que sejam... não é interessante para o corpo perder esses elementos, principalmente proteínas. Então, o corpo demora muito a produzir proteína e ele não quer perder com tanta facilidade que seja excretado. Então, aqui no glomérulo nós temos o ultrafiltrado. O ultrafiltrado ainda não é a urina. Nós temos a filtração glomerular, onde nós temos o túbulo contorcido proximal, por onde vai passar o ultrafiltrado, como nós chamamos, ainda não é a urina. E esse túbulo contorcido proximal vai desembocar na que nós chamamos alça de Henle, essa alça que tem um ramo descendente e essa alça que vai ter novamente um ramo ascendente, ou seja, a filtração se dá até aqui. A filtração, o que nós dizemos é a filtração em grande escala, a concentração da urina, ou seja, a grande parte dos elementos é absorvida no próprio glomérulo, a grande parte principalmente nem passa. Então, o que está no sangue, a grande parte nem passa pelas, pela mácula densa. Mas ela já vai ser absorvida no glomérulo e principalmente no túbulo contorcido proximal. A grande parte, principalmente a parte aquosa. Então, a reabsorção aquosa é muito maior até o túbulo contorcido primário, proximal. E o ramo descendente da alça de Henle, até o ramo descendente você tem um processo de concentração da urina, mas essa concentração ela diminui, esse processo de concentração diminui quando você tem que mover o líquido por um ramo ascendente. Então, até aqui nós temos o processo de absorção em grande escala, depois nós temos uma absorção menor, mas nós temos locais, o ramo ascendente, o ramo espesso ascendente da alça de Henle, onde nós vamos ter a atuação de fármacos, nós vamos ter fármacos que atuam no túbulo contorcido distal e no duto coletor na porção final, onde aqui eu já tenho a grande parte da urina formada.
Então, cada um desses 5 fármacos, dessas 5 classes, vai agir no local específico. Os inibidores da anidrase carbônica, por exemplo, vão agir diretamente no túbulo contorcido proximal, os diuréticos de alça na alça de Henle, como o próprio nome diz, os tiazídicos no túbulo contorcido distal e os poupadores de potássio na porção final do duto coletor. E é o esquema que a gente vai tentar montar daqui a pouco. Então, nos segmentos, no glomérulo, no túbulo contorcido proximal, no túbulo proximal dos segmentos retos, ramo descendente, ramo ascendente, cada um desses ramos tem um percentual de absorção de sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato de sódio, elementos que não são detidos pela mácula densa. Há elementos que passam pela mácula densa, por exemplo, glicose, aminoácidos, menores aminoácidos, e eles são absorvidos quase por completo no túbulo contorcido proximal, no TCP. Então, o que chega no final das contas no duto coletor, no tubo coletor medular, é a urina ainda um pouco diluída, onde vai ser absorvido o restante da água. Então, essa é a ação vai ser a ação fisiológica da formação da urina. A urina ela é o máximo possível que nós temos de água absorvida. Isso vai ser eliminada apenas aqueles rejeitos metabólicos que o corpo não consegue absorver ou não tem interesse em absorver. Então, no túbulo proximal, por exemplo, na reabsorção de sódio, nós vamos ter 65% da reabsorção de sódio no túbulo proximal, na alça de Henle cerca de 20 a 30%, no duto distal de 5 a 10%, no duto coletor de 2 a 5% em média. Então, a reabsorção de sódio é fundamental porque sódio absorve água. Então, se eu impeço a reabsorção de sódio, eu impeço a reabsorção de água e com isso o sódio vai ser eliminado na urina. Então, esse é o objetivo inicial dos fármacos tiazídicos, diminuir significativamente a absorção de sódio e diminuir, sobretudo, a absorção de água. Isso vai fazer com que haja uma maior diurese e com isso a gente diminua a resistência vascular periférica e o débito cardíaco. Lembrando, PA igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, menos água nós temos no circulante, menor vai ser a pressão das paredes dos vasos. Então, eu vou diminuir a resistência vascular periférica, porque eu tenho uma força contrária também nos vasos. Por outro lado, diminui o débito cardíaco, ou seja, quanto menos água chega para o coração, menos água vai ser enviado para água, que eu digo sangue. Então, o sangue tem sua grande parte composta por água. Então, quanto menos o sangue, menos volume sanguíneo chegar para o coração, menor vai ser o envio para o restante do corpo. Isso vai diminuir de alguma maneira a pressão arterial. Bom, vamos tentar desenhar aquele nosso momento artístico de tentar compreender esquematicamente a fisiologia. Nós temos aqui os diuréticos, os fármacos diuréticos. Nós temos aqui a porção inicial, a cápsula de Bowman do néfron, então horrivelmente desenhada. Nós temos o túbulo contorcido proximal e nós vamos ter aqui, eu vou tentar espaçar mais um pouco aqui, o ramo descendente da alça de Henle, ramo descendente espesso, depois ele afina para um ramo ascendente fino e se torna novamente espesso na alça de Henle. E com isso nós vamos ter o túbulo contorcido distal. Aqui vai ser o local de atuação dos fármacos tiazídicos. E por fim, o duto coletor, onde a urina vai ser formada aqui. O produto final vai ser a urina. Ok? Bom, vamos compreender inicialmente um aspecto importantíssimo. Ao redor do néfron, nós vamos ter vasos que vão promover essa troca com o meio. Vamos indicar aqui
como se o tempo inteiro nós tivéssemos vasos que estejam próximos para promover essa troca com o meio. Isso é importante que a gente visualize, que a gente consiga entender os vasos sanguíneos, compreender esse processo. Nós temos aqui, como a gente sabe, o glomérulo, que é contido na cápsula de Bowman. Eu tenho um ramo aferente da arteríola renal, nós temos o ramo eferente da arteríola renal, ok? Então, o primeiro local de ação que eu quero que a gente compreenda, e aqui eu vou dividir esquematicamente em 5 locais, para que a gente possa melhor visualizar. Bom, nós temos aqui o ramo inicial da cápsula de Bowman, onde os diuréticos osmóticos vão atuar. Principalmente os osmóticos vão atuar ao longo da cápsula de Bowman, em menor grau no túbulo contorcido proximal, mas principalmente até o ramo descendente da alça de Henle. Onde houver a possibilidade de filtração em larga escala, de absorção em larga escala, os diuréticos osmóticos vão atuar. Porque eles atuam de que maneira? Os diuréticos osmóticos eles não têm função farmacológica, eles têm apenas função de alterar a osmolaridade do meio e com isso promover uma maior absorção, uma maior eliminação de água por essa diferença de osmolaridade, diminuindo a concentração, diluindo o líquido que passa pela cápsula de Bowman, pelo túbulo contorcido proximal e na alça de Henle. Isso faz com que haja uma maior eliminação. Nós temos aqui o diurético que é utilizado, o diurético, cadê aqui? Nós temos aqui os inibidores da anidrase carbônica. Nós temos aqui os diuréticos de alça, da alça de Henle, os diuréticos tiazídicos e os diuréticos poupadores de potássio. Bom, vamos lá. Para a gente compreender os diuréticos osmóticos, aqui eu vou colocar os fármacos numa cor azul. Nós temos o principal representante da classe dos diuréticos osmóticos, que é o manitol. O manitol ele só pode ser administrado pela via intravenosa, por um motivo simples. Se a gente administra pela via oral, ele vai promover uma diarreia no paciente por essa diferença de osmolaridade na mucosa intestinal. Isso vai promover uma diarreia no paciente. Isso não é interessante. O manitol principalmente é utilizado em situações de emergência. Você tem uma diurese extrema promovida por uma diferença de osmolaridade em situações de emergência, ou seja, picos hipertensivos, o paciente pode se beneficiar do uso do manitol. Então eles têm uma atuação muito focada pelo uso intravenoso e pela necessidade de utilização em emergência. Já os diuréticos inibidores da anidrase carbônica, então eu não vou nem discorrer aqui o mecanismo de ação farmacológico, porque não há nenhum mecanismo de ação farmacológico. O que há, na verdade, é uma diferença de osmolaridade. Então tem uma ação muito mais mecânica do que farmacológica. Vamos aqui entender os fármacos que são diuréticos inibidores da anidrase carbônica. Aqui nós temos a acetazolamida, a brinzolamida, e a dorzolamida. Você me pergunta, Diego, eu já ouvi esses fármacos, mas não para o tratamento da hipertensão. Sim, a hipertensão arterial sistêmica não, mas para a hipertensão arterial oftálmica, que é o vulgo glaucoma, a gente já ouviu. São os inibidores da anidrase carbônica utilizados como segunda linha do tratamento do glaucoma. Então, os pacientes se beneficiam por esse motivo antihipertensivo.
Então vamos lá. E nesse ramo do túbulo contorcido proximal, nós vamos ter um trocador. E aqui eu quero que a gente foque muito bem nesse trocador. Um trocador onde pelas vias normais eu vou ter a passagem do meio que vai ser excretado de sódio, ou seja, a reabsorção de sódio, para que seja eliminado pelo meio H+. Esse trocador, o corpo diz, olha, tem H+ no meu sangue, me dá sódio, que eu quero o sódio de volta, eu preciso do sódio de volta, eu quero diminuir a excreção de sódio. Quando a gente vai compreender o mecanismo de ação desse medicamento, a função que ele tem é de inibir uma enzima chamada anidrase carbônica. Vamos entender como é que funciona o mecanismo de inibição da anidrase carbônica. Bom, aqui eu vou ter o sangue, vou ter o meu vaso, o meu capilar, o meu vaso sanguíneo, eu vou ter a minha célula e eu aqui vou ter a luz do túbulo, ou seja, que é essa parte aqui de cima. Então, o ultrafiltrado surge nesse momento. O ultrafiltrado vai ter elementos principalmente como o bicarbonato de sódio, NaHCO3. O bicarbonato de sódio ele contém sódio e o corpo quer sódio para ele. Então ele vai dizer, corpo, vem cá, urina, eu quero esse sódio para mim. E você absorve o sódio, Na+. Ok. Por outro lado, esse trocador vai colocar H+ no meio. Mas só que lembre o seguinte, sódio ficou e esse íon bicarbonato ficou, HCO3 menos com mais, eu vou formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico é instável e ele pode se tornar danoso ao paciente, ao meio, e ele precisa ser degradado por enzima chamada anidrase carbônica. Opa! Eu ouvi falar da anidrase carbônica, né? Sim. Essa enzima vai converter o ácido carbônico em H2O mais CO2. Então, CO2 é algo que o corpo quer excretar, então ele deixa. Mas água, ele faz com que o corpo absorva essa água novamente. Só que o CO2 vai cumprir, vai ser eliminado. Não é um produto, não é algo que seja desejado pelo nosso organismo. Pelo contrário, a gente tem vias de eliminação de CO2. Só que esse H2O, essa água, vai estar no meio celular, ela foi absorvida, ela antes de passar para a corrente sanguínea, ela vai possivelmente se ligar com um produto metabólico da mitocôndria, da respiração mitocondrial, que se chama CO2. Ou ele pode ser proveniente do próprio metabolismo, ou pode ser proveniente da própria corrente sanguínea, independente que seja. É o resultado do nosso grande amigo ciclo de Krebs. A gente respira como fonte metabólica oxigênio e expira, a gente coloca como produto metabólico o CO2. Bom, nessa etapa, novamente a nossa enzima chamada anidrase carbônica vai converter água e CO2 em ácido carbônico. Mas o ácido carbônico ele é instável, logo ele vai promover H+, que vai ser utilizado para esse tamponamento do sistema, e íon bicarbonato vai ser jogado no meio. Principalmente o bicarbonato vai ser colocado para fora. Aqui eu vou ter uma molécula de sódio que vai ser colocada para fora, enquanto que quando o sódio sai, potássio entra, então isso é fisiológico, mesmo que o potássio saia por um outro canal, mas eu posso ter sódio também sendo colocado junto com o bicarbonato, para formar novamente o que? Bicarbonato de sódio,
que para mim é interessante ter bicarbonato de sódio. Bom, esse é o mecanismo fisiológico, esse tamponamento fisiológico que nós temos. Mas no momento que eu tenho uma inibição da anidrase carbônica, eu deixo de ter HCO3, que é o íon bicarbonato. Por outro lado, eu tenho também um aumento de CO2. Isso provoca o principal evento adverso que se chama acidose metabólica. Por esse motivo, os inibidores da anidrase carbônica não são utilizados de forma contínua pela via sistêmica, por terem uma grande probabilidade de produzirem anidrase, acidose metabólica. Um outro motivo também, e parece ser muito óbvio, é pelo fato de bloquear indiretamente esse cotransporte e promover, claro, uma maior absorção de sódio, manter mais sódio absorvido no meio, que teoricamente ele deveria ser colocado para excreção, mas lembrem que nesse ramo, o túbulo contorcido proximal, eu tenho cerca de 60% da absorção de água e de sódio. Então, eu posso bloquear para que tenha disponível sódio no meio, mas ele novamente vai ser absorvido, porque aqui eu tenho uma alta absorção, uma alta sucção de sódio. Então, por esse motivo, os inibidores da anidrase carbônica não configuram na prática clínica algo que seja usual, salvo para a utilização oftálmica, para o tratamento da pressão intraocular, que é o glaucoma. Ok? Então, esse é o mecanismo dos inibidores da anidrase carbônica. E aqui, vamos lá, mudar a cor da tinta de novo. Vamos compreender agora como funcionam os diuréticos de alça. O principal representante dessa classe é a furosemida. A furosemida é a principal representação dessa classe. A bumetamida não é utilizada praticamente aqui no Brasil, não tem um registro quanto a isso, mas a furosemida que é a furosemida é o diurético mais potente que existe. Então a gente precisa compreender os motivos pelos quais ela é levada a ser utilizada na prática clínica. Nós temos um trocador que está inserido aqui, que vai retirar do meio, reabsorver sódio, ao passo que ele vai reabsorver potássio e vai reabsorver 2 íons cloreto. E quando a gente bloqueia esse trocador, a gente vai ter a disponibilização de sódio no meio para ser excretado. Então, esse é o mecanismo de ação farmacológico, bloquear esse transportador para que sódio fique disponível no meio, não seja absorvido para a corrente sanguínea, para que ele possa ser excretado, siga seu caminho para que ele esteja presente na urina. Mas vamos compreender esse mecanismo de ação. Aqui. Deixa eu colocar uma nova cor aqui para a gente. Mais escura. Eu tenho o mesmo esquema que a gente viu na representação passada. Eu tenho a luz do túbulo, onde vai passar, que é essa aqui, onde vai passar sódio, vai passar potássio, vai passar todos esses elementos. E eu tenho o sangue, que é onde vai ter a reabsorção. Dentro das vias normais, esse trocador ele pega sódio, aqui o nosso trocador, coloca para nossa célula, então sódio vai ficar intracelularmente. Também eu vou pegar potássio e vou pegar 2 íons cloreto. Com um trocador, esse trocador vai funcionar. Bom, o potássio ele pode sair normalmente, a todo momento ele pode para regular esse fluxo. Então, por difusão, lugar de sódio eu tenho muito no meio. Lembrando da nossa dica da fisiologia, na casinha, que é o nosso corpo humano, eu tenho mais sódio aonde? Eu tenho mais sódio lá fora, enquanto isso eu tenho mais, aqui em casa eu tenho mais potássio, K.
Então, na nossa casinha aqui, então cá tem mais potássio, lá tem mais sódio. Então, como eu tenho muito sódio, muito potássio na célula já, isso faz com que eu possa passar por difusão passiva, sem problema nenhum. Eu preciso de um transporte que seja mais ativo para trazer sódio para o meio intracelular. Pois bem, esse mecanismo que a gente vai entender daqui a pouco, a gente precisa também compreender que íons divalentes como cálcio e magnésio, por esse transporte também são absorvidos pelas junções intercelulares. Então, eles têm essa passagem por essa diferença de potencial que é promovida. Quando o sódio está na nossa célula, ele vai ser reabsorvido pelo meio, então sódio, enquanto que potássio, sódio entra no meio, potássio sai, ele não pode estar no mesmo lugar. Então eu vou ter esse trocador também colocando potássio para fora e vou ter cloreto sendo colocado para fora por esse mesmo mecanismo. Então é a forma como o corpo tem de regular essa absorção de sódio e potássio. Essas bombas que nós temos de absorção de sódio e potássio 2-cloreto é um transporte que ele é extremamente potente. Aqui na alça de Henle nós temos uma potência muito grande, chega a 30, 35% da absorção de sódio. Então é uma bomba muito potente. Quando eu bloqueio essa bomba, eu vou ter uma quantidade muito grande de sódio disponível no meio para que seja eliminada. Mas existe um grande problema associado a isso que requer todo o cuidado na nossa prática clínica. Ok, sódio vai ser eliminado, sódio precisa ser excretado em grande volume porque eu preciso, principalmente em emergências, numa situação onde o paciente tem que ter um controle mais estrito. Mas eu preciso compreender que também, em mesma quantidade, potássio vai ser excretado. Isso me dá um problema gravíssimo, principalmente em pacientes que têm tendências à arritmia ou que são diagnosticados com insuficiência cardíaca congestiva. Lembram do potencial de ação da condução do impulso nervoso na célula cardíaca, despolarização, platô, repolarização. Essa repolarização rápida e essa repolarização mais rápida dependem de potássio, como a gente vai ver na aula de antiarrítmico. E se eu não tenho potássio, eu vou ter problemas na repolarização. Isso vai me causar prejuízo, vai causar danos ao paciente. Vamos aqui aproveitar para falar. Então, a furosemida ela é o fármaco utilizado com mais frequência para emergências hipertensivas. A furosemida ou Lasix, então principalmente pela via intravenosa. Então, quando a gente quer ter um edema muito grande, seja um edema sistêmico, um edema pulmonar, a gente utiliza a furosemida por essa potência. Furosemida é utilizada na prática clínica, sim, é utilizada como na forma comprimida diariamente, como por ser tem uma alta potência para promover a diurese. Então, pacientes que necessitam, principalmente paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, que a gente vai ver, mas viu anteriormente, coração fraco, eles bombeiam um pouco, o sangue tem pouca força de retorno, cria principalmente edema de membros inferiores. Então, furosemida é um importante adjuvante para diminuir esses edemas de membros inferiores, mas ela deve ser monitorada com todo cuidado, viu? Porque o principal evento adverso dela é a depressão em grande quantidade de potássio. Bom, além disso, a furosemida ela tem um risco de promover ototoxicidade. Então anotem aí, ototoxicidade. A furosemida, o paciente, essa ototoxicidade pode ser transitória ou permanente. Então, altas doses, uso prolongado pode promover perda auditiva, toxicidade otológica. Então, essa é a classe dos diuréticos. A classe, quando eu digo que a gente fala exclusivamente da furosemida. Então, a gente chama de classe por uma convenção, mas a gente fala exclusivamente da furosemida. Nós temos os diuréticos tiazídicos aqui como uma outra classe que é utilizada. Então, os diuréticos tiazídicos, principalmente a hidroclorotiazida e a clortalidona. Na prática clínica, esses são os mais utilizados. Nós temos outros medicamentos também. A idapamida também, que é bem utilizada
como diurético tiazídico. Esse trocador, lembrando, nessa região nós temos de 5 a 10% apenas da reabsorção de sódio. Eu não tenho uma absorção mais intensa do sódio, mas eu posso ter uma absorção que seja relevante do ponto de vista terapêutico para a segurança do paciente. Eu posso manter níveis de absorção moderados abaixo e isso me traga resultados que garantam que eu possa utilizar durante um tempo de vida, um tempo muito maior. Claro que todo tratamento da hipertensão deve ser sempre associado a medidas não farmacológicas, redução de sal, por exemplo. Então, é a medida mais básica que a gente deve orientar os pacientes. Então, nós temos, né, aqui um trocador onde ele vai promover o sódio que está no meio vai ser reabsorvido, enquanto que cloreto que está no sangue vai ser excretado. Então, essa é a dinâmica desse trocador, sódio e cloreto. E como funciona a função desses trocadores? Vamos tentar desenhar aqui mais uma vez. Então, a luz do túbulo, nós temos aqui, nós temos a célula e nós temos o vaso sanguíneo. Então, onde vai ser reabsorvido pela célula. O sódio aqui presente vai por esse trocador entrar na célula e ele vai ser para uma ATPase, ser colocado de forma ativa para o sangue. Essa ATPase de forma ativa vai devolver potássio para o meio, correto? Então, esse potássio no meio vai servir de mais adiante de transportador para que eu possa ser colocado de volta para o sangue, para ficar fazendo esse movimento de retroalimentação. Por outro lado, nós temos o quê? Onde nós temos o cotransporte de sódio, de cloreto. Então, o cloreto do meio vai ser, para passar sódio, vai passar cloreto, e esse cloreto vai ser colocado na circulação sanguínea, juntamente com esse potássio. Bom, nesse momento, quando a gente bloqueia esse cotransporte, eu aumento sódio no meio disponível para ser lançado na urina. Então eu diminuo a absorção de sódio para que possa ser lançada na urina. Por outro lado, nós temos que entender que esse mesmo transportador, ele carrega também consigo uma outra substância que é derivada de um produto metabólico, que é aqui vamos ver, que é o ácido úrico. O que significa o cotransporte do ácido úrico? Quando o sódio e cloreto entram na célula, ácido úrico sai da célula, ele é excretado. O corpo da gente aproveita o fato de sódio estar entrando junto com o cloreto e diz: manda esse rapaz para fora aqui, porque ele não é desejado no nosso produto metabólico, ele é um produto metabólico final e a gente quer eliminar ele não serve mais para a gente. Quando a gente bloqueia esse produto, esse cotransporte aqui, então nós temos um acúmulo de ácido úrico, enquanto eu tenho uma maior excreção de sódio. Esse acúmulo de ácido úrico pode promover o quê? Pode promover hiperuricemia, pode levar o paciente a apresentar, por exemplo, gota, problemas derivados do ácido úrico. Então, o paciente deve ter a médio e longo prazo monitoramento da dosagem de ácido úrico para saber se ele está tendo dificuldade de excretar esse ácido úrico em decorrência do uso de diurético tiazídico. Então, todo cuidado quanto a isso deve ser tomado. E aqui vamos lá, vamos para os diuréticos poupadores de potássio. Com os poupadores de potássio ficam a cargo principalmente da espironolactona, da amilorida e do triantereno.
a gente vai entender que existem diferenças significativas entre esses fármacos. A espironolactona, ela é um análogo da aldosterona. E aí a gente lembra da nossa aula passada, inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona aumenta o quê? Aumenta a reabsorção de sódio. Então, a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio quando ativada. E de que maneira esses fármacos vão ser utilizados na prática? Nós temos aqui o túbulo, né, onde vai ser o duto coletor aqui, onde nós vamos ter o impedimento dessa absorção de sódio. E de que maneira vai se dar? Nesse local nós temos 2%, de 2 a 5% da reabsorção de sódio. É algo muito pequeno, é algo muito incipiente para que a gente possa ter grandes efeitos antihipertensivos. A gente vai entender que a relevância terapêutica desses fármacos é se tornar principalmente adjuvante no tratamento farmacológico de pacientes que precisam do tratamento, principalmente com a furosemida. Então aqui vamos compreender, nós temos a célula e nós temos a luz do túbulo, no nosso sangue. Então a luz do túbulo vai ser por onde a urina vai passar. Lembrando sempre que é o seguinte, nosso corpo aqui nós vamos ter as aquaporinas, que são estruturas que vão absorver água. Então a aquaporina vai ser uma estrutura que vai absorver água de alguma maneira estimulada, que a gente vai daqui a pouco compreender. Então a água, o resto da água vai ser estimulado a ser absorvido por aqui. Além disso, nós vamos ter a reabsorção de sódio. Sódio que ainda está presente vai ser reabsorvido nesse meio. Então, por um cotransporte, ele vai ser levado para nossa circulação. Enquanto o sódio entra, a gente sabe que potássio sai da circulação e vai ser levado de volta para o meio. Então, se sódio entra na circulação, potássio por esse cotransporte, essa bomba ATPase entra no meio. E o potássio ele vai ser eliminado aqui no duto coletor. Ok? Bom, como funcionam esses medicamentos? Vamos aqui colocar por uma outra cor de tinta. Vou colocar aqui roxo. Fisiologicamente, eu tenho fisiologicamente nós vamos ter o quê? Para que abra esses canais, nós temos um hormônio que atua de forma positiva que se chama HAD, hormônio antidiurético, que ele vai atuar de forma positiva, que é a vasopressina atuando, impedindo a diurese. Ela vai abrir o hormônio antidiurético, que ele pode ser derivado da atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona que a gente viu na aula passada. O hormônio antidiurético ativando essas aquaporinas vai aumentar a absorção de água no nosso organismo, ok? Então, por isso que é importante tirar o sistema renina-angiotensina-aldosterona do seu modo de ativação. Por outro lado, nós vamos ter estruturas que vão ativar os canais de sódio, e aqui eu vou puxar para a gente decorrer melhor. A principal dela, que ativa os canais de abertura de sódio para a reabsorção de sódio, a principal substância é a aldosterona. Então, a aldosterona. Tá horrível aqui, hein? Então, a aldosterona é responsável pela abertura dos canais de sódio, fazendo com que sódio seja absorvido, ao passo que potássio seja excretado como troca metabólica. Nós temos um fármaco que é a espironolactona, que é um análogo da aldosterona. Ou seja, ao invés da aldosterona se ligar no receptor de sódio, quem vai se ligar aqui nesse receptor, que vai ativar o canal de sódio, é a espironolactona, que na verdade não vai abrir o canal de sódio. Ela simplesmente vai
manter o canal de sódio fechado. Ela vai se ligar, vai ocupar esse receptor, mas ela não vai abrir, como a aldosterona abre. E com isso, sódio não é absorvido e sódio é excretado. Por outro lado, com um mecanismo reflexo, esse poro que libera a passagem de potássio por uma diferença de potencial, ou seja, se eu tenho muito sódio aqui, eu vou para modificar o potencial, colocar muito potássio para fora, para que eu possa distinguir, para que eu possa equilibrar o potencial da célula. Então, se não tem tanto sódio no meio intracelular, potássio também não sai. Por isso que ele é dito um diurético poupador de potássio, porque ele impede que o potássio seja excretado e ele mantém o potássio dentro da célula para que os outros mecanismos fisiológicos, claro, ele retorne para o meio e impeça a excreção de potássio. Além disso, outros fármacos como a amilorida e o triantereno, eles diretamente bloqueiam o canal de sódio, que é a amilorida, e o triantereno. Eles bloqueiam diretamente, inibem a abertura desse canal. Então, eles diretamente agem sobre esse poro que faz a passagem do sódio. Então, esses são os mecanismos de ação desses fármacos. Então, eu posso ter aqui, claro, como principal evento adverso do uso desse fármaco de potássio, o aumento de potássio sérico. Então, eu preciso monitorar o paciente para os níveis de potássio, se eles estiverem muito baixos ou se eles estiverem muito altos. Todas essas duas alterações podem levar a arritmias, como a gente vai ver mais adiante. Então, é importante a gente conhecer bem os mecanismos de ação e de controle desses fármacos. Na prática clínica, nós temos muito comumente pacientes fazendo uso de mais de um diurético. Por exemplo, o paciente faz uso de hidroclorotiazida, furosemida e espironolactona. E a gente se pergunta, por que 3 diuréticos o paciente faz uso? Por um motivo simples. Se o paciente, quando vem a fazer uso de 3 diuréticos, por exemplo, ele deve ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Ele tem a necessidade de reduzir significativamente esse débito cardíaco, reduzir a pressão, essa pré-carga cardíaca, principalmente. Nesse momento, a gente vai compreender que a furosemida é o principal diurético, mas eu não posso colocar em doses muito altas. A gente vai ver dentro da farmacocinética que a furosemida tem um tempo de meia-vida muito curto, que ela é utilizada pontualmente, ela promove a diurese naquele momento, mas ela tem um tempo de meia-vida curto, e quem vai garantir ao longo do dia são os diuréticos tiazídicos, que vão garantir essa atividade ao longo do dia. Por outro lado, a gente associa um diurético poupador de potássio, mas não pelo seu efeito diurético em si, muito mais para minimizar os efeitos provocados pela furosemida. Então, paciente grave, paciente em estado de insuficiência cardíaca avançado, em uso de furosemida, possa ter certeza que ele pode estar usando ou vai vir a utilizar em algum momento um diurético poupador de potássio, para evitar essa perda excessiva de potássio e pode desencadear uma arritmia no paciente. Então vamos comentar sobre cada um deles. Então relembrar, não é, aqui os diuréticos osmóticos, eles são livremente filtrados no glomérulo. Então eles são considerados inertes e apenas o manitol tem sido usado para essa finalidade. Lembrando sempre que os diuréticos osmóticos eles são utilizados apenas para emergências. Então a gente não utiliza com assiduidade na prática clínica. Então esse soluto não é reabsorvível. A força osmótica contrária no túbulo proximal promove essa absorção, o impedimento dessa absorção e, por consequência, a diurese. E o manitol pode causar diarreia no paciente, como efeito adverso. Além de outras interações, outros eventos, como a hiponatremia, ou seja, pode levar à depressão de sódio por parte do paciente. Isso vai causar náusea, vômito, cefaleia, mas algo que geralmente é transitório. Em pacientes com insuficiência cardíaca, pode provocar edema pulmonar, então por essa diferença de osmolaridade. Então, os inibidores da anidrase cardíaca, da anidrase carbônica, perdão, impedem a reabsorção de bicarbonato de sódio. A gente viu o mecanismo de ação.
Quanto maior a oferta de sódio nesses segmentos, a gente compreendeu que quanto mais sódio eu tenho que impede de ser absorvido, está disponível no túbulo contorcido proximal, maior é a tendência de ser reabsorvido novamente. Então, por isso que esses diuréticos não são utilizados como tal de forma sistêmica, salvo para utilização intraocular. Aqui o mecanismo que a gente detalhou, o inibidor da anidrase carbônica. Então, a acetosalamida, a brinzolamida e a dorzolamida são utilizados como segunda linha do tratamento para o glaucoma. Por produzirem acidose metabólica, por impedir essa reabsorção do íon bicarbonato, além de, claro, eles vão promover uma alcalinização da urina, né? Por acidose metabólica e alcalinização da urina, o contrário. Isso pode trazer formação de cálculos renais, formação de cristais indesejados. E pode levar também à hipopotassemia, que é a hipocalemia. Então, alguns inibidores da anidrase carbônica utilizados, aqui como a gente já falou, diminuem a pressão. E os diuréticos de alça, que impedem a reabsorção do cloreto de sódio no ramo ascendente espesso da alça de Henle, que a gente visualizou já. Então, os diuréticos inibem esse cotransporte NKCC2, que é específico, onde é esse simporte que trata da absorção de sódio, potássio e 2 íons cloreto no ramo ascendente da alça de Henle. E os diuréticos também aumentam o conteúdo de cálcio e magnésio na urina. Por essa diferença de potencial provocada por esses medicamentos, aqui, por essa diferença de potencial, ou seja, que eu bloqueio e eu impeço que sódio saia, diferencia o potencial que sódio sai para o lumen, enquanto cálcio e magnésio entram para essa diferença do potencial elétrico. Se sódio não sai, cálcio e magnésio também não entram. E isso promove uma maior diurese desses íons. Então, eu posso ter perda de cálcio e posso ter perda de magnésio. Então, a biodisponibilidade dos diuréticos de alça é alta, de 60% a 80%, embora a furosemida seja muito irregular. 65% da furosemida é excretada de maneira inalterada e a meia-vida, como a gente comentou, é curta e não existe fármaco de liberação controlada. Então, a meia-vida de eliminação é de 1 hora a 3 horas e meia. Então, a hipopotassemia ou hipocalemia, que é um efeito grave que pode decorrer e induzir arritmias. Além disso, o paciente pode ter uma hipovolemia e uma hipotensão severa. Por ser muito potente esse fármaco, o paciente pode ter uma hipotensão por diminuir demais o débito cardíaco, ativar os receptores de pressão, os barorreceptores, e com isso fazer com que haja uma informação para o cérebro para dizer não tem sangue suficiente circulando. Então isso pode levar a uma diminuição da pressão e até levar a desmaio no paciente por essa baixa da pressão, porque eu aumento a excreção de sódio. Então todo esse mecanismo está interligado. Então, além disso, ele pode causar hiperuricemia também, porque dentro desse cotransporte existe a excreção de ácido úrico também, em menor grau, mas existe. E a ototoxicidade. Também há relatos de hiperglicemia e hiperlipidemia, relacionado principalmente com o metabolismo do potássio. Então, as doses típicas, principalmente da furosemida, que é aquela que a gente utiliza com frequência aqui no Brasil. Os diuréticos tiazídicos são os mais utilizados, então na prática clínica a gente tem uma ampla utilização dos diuréticos tiazídicos, eles bloqueiam esse cotransporte de sódio e cloreto. Então, sódio e cloreto são absorvidos do lumen urinário, do túbulo contorcido proximal, distal, perdão, e eles são absorvidos para que possam ser colocados na circulação novamente. E o bloqueio do sódio faz com que a gente tenha ao aumento de sódio constante no meio. E inibe também a reabsorção de cálcio. Então a gente tem que ter o monitoramento também do cálcio por um mecanismo do PTH, que é um mecanismo extremamente complexo, mas o PTH de alguma maneira faz com que aumente a absorção de cálcio, e bloqueando esse mecanismo bloqueia também a absorção de cálcio.
Então, os diuréticos tiazídicos têm uma boa biodisponibilidade. A clortalidona, por exemplo, tem uma meia-vida de 47 horas. Como eventos adversos, você pode promover alcalose metabólica, hipopotassêmica ou hiperuricemia, ou seja, acúmulo de ácido úrico no nosso organismo, e a hiponatremia, que é a depressão em excesso de potássio. Então, que os diuréticos tiazídicos estão aqui elencados, principalmente a indapamida, a hidroclorotiazida e a clortalidona, que são os mais utilizados aqui no Brasil. E por fim, os diuréticos poupadores de potássio, que impedem a secreção de potássio. Eles podem ser por inibição do antagonismo farmacológico direto, que é no caso da espironolactona, que é dos receptores mineralocorticoides, que é a aldosterona, que vai se ligar, ou por inibição do fluxo de sódio através dos canais iônicos, que é o caso da amilorida e o triantereno. A biodisponibilidade aqui da amilorida, que é relativamente baixa, meia-vida relativamente longa também. Já o triantereno tem metabolismo hepático e a espironolactona, que é o principal fármaco utilizado, tem metabolismo hepático de primeira passagem, então sofre uma perda na sua biodisponibilidade. Tempo de meia-vida curta, mas o seu metabólito tem uma meia-vida muito mais longa, então o seu metabólito é ativo e consegue promover uma ação por muito mais tempo. Então, o principal efeito adverso é o contrário da furosemida, que é a hipopotassemia, é a hiperpotassemia, ou seja, eu posso ter muito potássio no meio e isso pode levar a um problema ao paciente. E aqui tem a tabela dos diuréticos, então por classe, né? Então os inibidores da anidrase carbônica, diurético de álcool, tiazídico, quais são os eletrólitos urinários onde há a sua atuação, a variação do pH corporal, por exemplo, aqui está bem descrita nesse quadro. Então os cátions, ânions, se tem atuação sobre ácido úrico, hemodinâmica renal, como se dá. É bem interessante que vocês possam analisar com calma essa tabela, visualizar quais são os cátions e ânions que estão envolvidos no processo de troca e como se dá esse mecanismo. Então, para que vocês compreendam aqui somente um resumo, né? Mais uma vez, a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, ramo ascendente da alça de Henle, túbulo contorcido distal e duto coletor, onde cada um atua. E compreender que existem potências diferentes dos fármacos, ou seja, a furosemida ela tem uma dose que é administrada, que tem uma potência muito maior, faz com que haja uma depressão de sódio muito maior do que a hidroclorotiazida, mas ela tem uma atuação muito mais rápida, muito mais efêmera, enquanto a hidroclorotiazida ela mantém a longo prazo. Então, por isso que são fármacos utilizados na clínica com condições distintas. A furosemida é muito mais para quando eu queira ter um efeito pontual, mesmo que seja cronicamente, tirar do paciente toda esse edema, se for um paciente crônico, e a hidroclorotiazida impede que haja a formação desse edema. Bom, vimos aqui nessa quarta aula os diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, tiazídicos, os diuréticos poupadores de potássio e a relevância clínica de cada um deles, ok? Até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom!